hoje nós vamos falar do espectro emocional da avareza, que ele é representado pela cor laranja, só que sabe qual que é o mais interessante sobre essa tropa? É que na verdade ela é a tropa de um homem só. O Larfleeze, ele simplesmente é o único ser vivo e simplesmente a tropa dele está dentro do seu anel, porque ele não compartilha o poder com ninguém. Inclusive, ele não tem aliados, e hoje justamente a gente vai discutir sobre isso. Você vai entender um pouco mais sobre a tropa dos Lanternas Laranja, ou melhor, como é chamado nos quadrinhos, o Agente Laranja. E aí vamos explicar um pouco mais tanto sobre as cores da avareza, quanto o personagem que controla a força, que seria o Larfleeze. E se você gosta desse tipo de vídeo, se você está gostando, olha só, depois desse vídeo só falta a tropa dos Lanternas Negros e dos Lanternas Brancos. E aí, então, se você está gostando disso, já deixa aqui o seu like nesse vídeo, aproveite esse momento e se inscreva também, que esses vídeos estão sendo em preparação para quando você for assistir a série dos Lanternas, que aí você vai conseguir ficar bem antenado aqui com a série e você provavelmente não vai perder nenhuma referência, até porque eu pretendo, as referências que vão ter na série eu pretendo trazer aqui pro canal e fazer você conhecer um pouquinho mais do universo do Lanterna Verde, que cara, muita gente gosta do Batman, gosta do Superman, com razão, porque eles são heróis fantásticos, mas cara, o povo brasileiro precisa conhecer um pouco mais sobre o Lanterna Verde, porque ele também tem um universo sensacional. Enquanto a gente viu sobre a raiva, o medo, a força de vontade, a compaixão, a esperança, o amor, a gente vai ver agora a ganância, porque ela simplesmente quebra todas as regras e, como eu falei, ela tem a sua própria característica que difere ela das outras tropas. E como eu disse, existe o único portador do Anel Laranja, que é o Larfleeze, e ele não compartilha o seu poder com ninguém. Ainda por cima, ele é o ser mais egoísta do universo, então ele quer tudo, exatamente tudo para ele, mas ele não era assim antes. Ele foi criado pelo Geoff Johns, que apareceu pela primeira vez lá em Lanterna Verde 25. Porque assim, diferentemente das outras tropas, enquanto as outras tropas recrutam pessoas a seu favor, ele não. Ele simplesmente acumula tudo. Antes mesmo do Larfleeze ser o Agente Laranja, ele era um saqueador, e ele, junto com alguns membros de uma guilda de saqueadores, eles buscavam tesouros pela galáxia. Eles eram como se fossem piratas. E aí aconteceu da avareza ela acabar surgindo. Só que no momento em que a avareza surgiu, ela simplesmente penetrou no coração de todo mundo. Então ela fazia com que as pessoas sentiam o desejo de ter as coisas para ele. E aí que numa dessa, o Larfleeze junto com os outros saqueadores, eles começaram a enfrentar uns aos outros, até que o Larfleeze ganhou e ele acabou se tornando o Agente Laranja. Ainda por cima, quando eu falei que o Larfleeze ele pega tudo para ele, é exatamente tudo, inclusive as pessoas que ele mata, porque o Anel Laranja ele tem um poder interessante. Quando eu disse que ela é a tropa de um homem só, porque além de ainda por cima o Larfleeze ele tem um poder gigantesco por ele ser o único Lanterna Laranja, todo o inimigo que ele mata, ele consegue absorver a alma do inimigo e transforma o seu antigo inimigo em um construto, ou seja, ele pode invocar ele várias vezes para ele lutar ao seu lado. Só que o mais interessante é que essa pessoa que é recrutada, que é colocado dentro do Anel Laranja, ela ainda possui vida. Ela ainda consegue falar, ela consegue se mexer, só que ela não tem um controle próprio. Quem controla é o próprio Larfleeze. E aí a gente vai ter, é claro, os Guardiões do Universo no meio, porque os Guardiões eles sabiam da existência da energia laranja, eles sabiam o perigo do Larfleeze, só que aí, diferentemente, tirando o habitual do que os Guardiões costumam fazer, eles resolveram fazer um acordo com o Larfleeze. Os Guardiões do Universo, eles combinaram com o Larfleeze que ele ficaria isolado no sistema Vega e ele manteria a energia laranja sob controle, e ele nunca sairia de lá, e aí tudo que tinha lá no sistema Vega pertencia ao Larfleeze. Só que aí isso não deu muito certo, muito por conta do que aconteceu, da ira dos Lanternas Vermelhos. Inclusive aqui no Brasil essa história ela saiu aqui nesse encadernado do Lanterna Verde, o Agente Laranja, que cara, com essa capa maravilhosa, eu adoro essa capa. Mas até agora a Panini ela está publicando a saga do Lanterna Verde, a fase do Geoff Johns, e até agora não saiu a história. Provavelmente vai ser lá pelo volume 13, volume 14 mais ou menos, porque ainda está na Guerra dos Anéis e tem para sair a Origem Secreta e aí logo em seguida a Ira dos Lanternas Vermelhos.
O Anel, ele é alimentado pela ganância absoluta, então ele cria construtos como os outros lanternas, mas também cria avatares vivos de sua vítima. E o mais perturbador, que o Larfreeze, ele conversa com os construtos, ele discute, ele briga, porque para ele são tudo o que ele possui. E o Larfreeze, ele não confia em ninguém, nem nele mesmo. Ele constantemente esconde objetos de si próprio e ele desconfia das próprias criações. Ele vive uma paranoia constante porque é exatamente tudo dele e ninguém pode pegar. A gente pode dizer que o Larfreeze ele teve uma leve inspiração no Sméagol lá do Senhor dos Anéis, com a questão do meu precioso. E o Larfreeze ele já chegou a enfrentar o Hal Jordan, tanto que o Larfreeze ele quase teve um momento de esperança para ele, e ainda por cima ele já chegou a ajudar também as tropas lá na Noite Mais Densa. Até o momento não existe nenhuma história do Larfreeze, chegou a ter uma história publicada uma vez, que era Larfreeze o Agente Laranja, lá na fase dos Novos 52, mas em si atualmente não tem nada, mas ele continua participando do universo DC, aparecendo constantemente. Até porque ele não evoluiu, porque a ganância não evolui. Ela quer tudo para si. Eu faço a pergunta para você: se você pudesse ter tudo na vida, se você quisesse tudo, você guardaria para si, e será que isso valeria a pena? Esse é o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar seu like aqui nesse vídeo mais uma vez, e reforçando para você se inscrever no canal para acompanhar essa série documental que está sendo muito bacana aqui de fazer sobre o Lanterna Verde. Beleza? Eu vou indo nessa, pessoal, e daqui a pouco eu volto com outro vídeo. Fui!